Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas eu sei que é chegada a hora do Senhor. Mas enquanto mais os dias se passam, mais as coisas ficam difíceis aqui na terra. Mas o ambiente se torna insuportável para aquele que busca a santificação, aquele que busca ter comunhão com Deus. Ele começa a ser rejeitado, ser rotulado como santarrão, como hipócrita, como fariseu. São muitos os adjetivos, os rótulos que são colocados sobre aqueles que querem andar no caminho da verdade. Eu vejo que os nossos corações muitas vezes se angustiam, porque grandes são as aflições. E nós nos perguntamos, Senhor, até quando? Eu não suporto mais. A Bíblia diz que Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra, ele era afligido todos os dias. Porque ali o homossexualismo tinha tomado conta do coração de muitos homens. Eles deixaram de lado o desejo pelas mulheres e agora eles desejavam um ao outro. E nós sabemos que nos dias que nós estamos vivendo, nunca se viu como nós estamos vendo hoje. Homens afeminados, mulheres que não querem mais ter um matrimônio com um homem, agora querem se unir a outra mulher. A cada dia que se passa, a depravação se torna mais evidente. E muitas vezes o nosso coração se entristece, porque não há lugar nesse mundo para cada um de nós. E a rejeição, irmão, ela é dolorosa. E quando nós somos rejeitados por aqueles que nós amamos, porque eles não entendem o que nós estamos fazendo, as escolhas. Estamos muitas vezes como Maria aos pés do Senhor, mas rodeados de muitas Martas que estão ansiosas, inquietas, preocupadas. E as Martas querem ditar o ritmo da sua vida. Querem impor a você o que você deve fazer. Quais são as suas prioridades. Mas eu quero que a partir de hoje você olhe para esse texto e você veja que vale a pena suportar as aflições. Entenda que existe um processo, e esse processo é doloroso, mas é chegada a hora em que você vai poder dizer que valeu a pena suportar todas as aflições. Mediante essa palavra, desejo ardentemente em meu coração que você entenda que você precisa esperar um pouco mais. Talvez hoje Deus cesse o seu sofrimento. Talvez hoje seja o último momento em que você está sofrendo, os últimos minutos da sua vida aqui na terra. E Deus tem acolhido as suas lágrimas. Ele tem visto a sua angústia, a sua dor. E Ele está aqui para te consolar. Amém? Em João, no capítulo 12, o versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhe verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Espírito Santo, eu sei que é chegada a hora em que o Senhor será glorificado através de nossas vidas. Eu peço a Ti, nos dê graça para suportarmos um pouco mais essa momentânea tribulação, para a glória do Teu santo nome. Amém. Que mediante a palavra que irei ministrar ao teu coração, Deus te dê graça para você suportar um pouco mais essa tribulação que tem transpassado a sua alma. Nós estamos diante de um texto em que Jesus está falando com os seus discípulos, que é chegada a hora em que ele será crucificado. Ele se tornará maldito por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará e será glorificado por Deus. Se sentará junto ao Pai e governará todas as nações. Nós sabemos que o momento em que Jesus entra em Jerusalém
montada em um jumentinho. Logo depois de ter ressuscitado a Lázaro, uma grande multidão está gritando: Hosana, Hosana, esse é o nosso rei. Jesus entra no templo e ele, com um açoite, ele quebra a mesa dos cambistas e diz: olha, essa é uma casa de oração, mas vocês têm feito dela um covil de ladrões. Muitas coisas acontecem e as pessoas ficam pasmas com a grandeza de Jesus, com a autoridade com que ele fala. E muitos, agora curiosos, buscam se encontrar com Jesus. A Bíblia diz que muitos gregos procuraram Felipe, procuraram André e disseram: olha, a gente quer falar com Jesus. Tem como você nos apresentar a ele? Então, quando os discípulos de Cristo falam com ele para que eles o conheçam, ele diz: olha, é chegada a hora em que todos irão me conhecer. Irmãos, eu quero que você entenda que hoje você está vivendo fora dos holofotes. Diante da glória deste mundo, você se sente tão desprezível, tão inútil, tão insignificante. E era assim que Jesus era. Diante dos aplausos, muitos não queriam estar ao lado dele porque eles amavam os lugares de destaque, de honra dentro das sinagogas. Você sabe por que muitos não querem estar aqui hoje? Porque é vergonhoso sentar nesta cadeira. Eles não querem ser vistos como pessoas que estão dentro de uma igreja. Eles não querem que os seus amigos passem pela porta da igreja e digam: olha ali, lá está o fanático. Eles não querem perder o seu lugar na mesa, na roda de conversa, na roda dos escarnecedores. Eles não querem, eles preferem as amizades mundanas. Porque quando uma pessoa vem para Cristo, ela não é mais bem-vinda em muitos lugares. No convívio, muitas vezes, da sua família, dos seus amigos. E ali estava Jesus, desprezado por muitos. A multidão que estava gritando Hosana era a mesma multidão que gritou: crucifica-o. Que o sangue dele recaia sobre nós. Não se engane com a multidão, irmão, porque ela mente. Ela grita de conformidade com as suas necessidades, com a indução. Elas são ludibriados. O Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Tem pessoas que dizem: você é uma bênção. Como eu gosto de estar perto de você. Irmão, quando alguém me elogia, a primeira coisa que eu penso: aí vem uma lapada, aí vem uma calúnia, aí vem uma difamação. Você já percebeu que é sempre assim, irmão? Como é que Judas traiu Jesus? Foi com um beijo na face. Ele disse: esse está aqui, ó, o que eu beijar, vocês vão ver que ele é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é o rabino que tem pregado em muitos lugares. Vocês podem prendê-lo. E nós percebemos que diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, em algumas situações somos muito benquistos. Até que você se torne um incômodo. Até que você se torne desconfortável. Tem muitas pessoas que no primeiro momento me amam, depois me odeiam e não me suportam. Porque elas querem que eu pregue de conformidade com as suas carências, com as suas paixões, com os seus desejos. Mas a Bíblia é uma ferramenta de confronto, irmão. Não é para massagear o seu ego, não, é para executá-lo. É para crucificá-lo no madeiro. É para que Jesus cresça e você diminua. Todas as vezes que eu olho para esse texto, eu percebo o quão longe nós estamos da vontade de Deus. Eu percebo que a hora é chegada e nós estamos despreparados, dormindo no sono da indolência. E a palavra para o teu coração nesta noite é que você deve despertar. Você deve andar em vigilância. Porque é chegada a hora. Enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam. E ele foi até os discípulos e os acordou e disse: vocês não conseguem vigiar sequer 1 hora comigo? Como é que vai tua vida de oração, irmão?
Como é que vai os teus momentos de adoração? E o teu compromisso em servir no reino de Deus, em servir na obra do Senhor, na casa do Senhor, em ser produtivo. Existe uma mensagem poderosa que tem poder para transformar. Há poucos minutos atrás, a missionária Elizabeth disse, olha, quando me fizeram a visita e pregaram a mensagem ao meu coração, essa mensagem me transpassou, me confrontou, me converteu e me salvou. Mas muitas vezes nós não estamos pregando essa mensagem. É chegada a hora, mas nós não conseguimos lidar nem com os nossos próprios conflitos, com as nossas dores. Só Deus sabe como é que você chegou aqui nessa noite, irmão. Talvez você não queria sair da sua cama. Você está esgotado, exausto, cansado. E você diz, Senhor, não suporto mais. Mas espere só mais um pouco. É chegada a hora, os sinais estão se cumprindo, terremotos em vários lugares, tsunamis. A Bíblia fala sobre a fome, sobre pestes, doenças. O homem cada vez mais ganancioso, amante de si mesmo. Estamos vivendo em um mundo globalizado, irmãos. O que acontece lá nos Estados Unidos reflete no mundo inteiro. E tudo isso mostra que o mundo está se preparando para a vinda do anticristo. É chegada a hora do Senhor. Pensei que depois da pandemia muitos se converteriam. Que muitos entregariam a sua vida a Jesus. Pensei que depois da pandemia, depois de verem muitas igrejas fechadas, depois de ficarem entubados, passarem pelo vale da sombra da morte, muitos se renderiam aos pés do Senhor, mas muitos corações ainda se encontram endurecidos. Os sinais estão se cumprindo e as pessoas dizem, não é chegada a hora. Eu escuto desde pequeno que Jesus ia voltar e Jesus ainda não voltou. Então eu vou continuar vivendo a minha vida como se nada estivesse acontecendo. Mas se você liga a sua televisão, você vê a palavra se cumprindo. Se você acessa as suas redes sociais, você vê a palavra se cumprindo. É chegada a hora do Senhor. Jesus dizia para aquela multidão, é chegada a minha hora. É chegada a hora em que o Pai me glorificará. É chegada a hora, irmão, que você vai receber das mãos do Senhor uma coroa incorruptível. A Bíblia fala sobre um atleta, o atleta que se abstém na corrida dos seus alimentos que podem modificar o seu corpo, trazer transtorno à sua performance. Ele se abstém de certos alimentos, ele treina para melhorar a sua performance e ele não se embaraça. Ele quer ganhar uma recompensa corruptível. Imagine nós, irmãos, que estamos correndo em direção às mansões celestiais. A Bíblia diz que devemos deixar de lado os embaraços. Quantos embaraços, irmãos, estão sobrecarregando os nossos corações? Quantas distrações? A nossa língua não consegue se conter, falamos demais, agimos de forma desordenada, envergonhamos o Evangelho. Por esses dias, irmãos, eu vi um casal expondo a sua separação nas redes sociais. E se eu for dizer aqui quantas vezes eles se separaram e se uniram novamente, eu perco até as contas, eu não consigo nem dizer quantas vezes foram. E eles fazem questão de expor isso nas redes sociais. E são cantores, pregadores, pessoas muito conhecidas. E isso escandaliza o Evangelho. Por esses dias, um menino chamado Miguel repercutiu nas mídias sociais, falando algumas palavras que alguns dizem que não provém de Deus. E ele foi rotulado como falso profeta. E isso foi ridicularizado em todos os meios de comunicação. Além de falar o inglês, ainda fala incorreto e dizendo que é uma língua estranha. Não, irmãos, nós estamos vivendo nos fins dos tempos. Sabe, irmão, a gente está diante
da explosão dos falsos profetas, igrejas hiperlotadas, quando se fala sobre revelação, prosperidade. Multidões seguem os falsos profetas, porque eles procuram ouvir mestres segundo as suas próprias concupiscências. Mas onde se prega a verdade, onde se prega sobre conversão, sobre arrependimento, as pessoas não querem estar, porque elas não querem ser confrontadas, elas querem ter o seu ego massageado, elas querem ser anestesiadas para continuar pecando. Mas costumamos dizer, irmão, que aqui você vai ser confrontado. Aqui, todas as vezes que você entrar dentro dessa igreja, você vai ouvir uma palavra que lhe conduz ao arrependimento. Sabe, irmão, porque pregamos e ministramos tanto sobre a pessoa de Cristo, porque não há nada de mais importante nas Sagradas Escrituras. Tudo termina em Cristo. Ah, irmãos, toda palavra aponta para Cristo. Por mais que nós venhamos falar sobre tantas coisas que podem acrescentar na nossa vida, nós não podemos deixar de falar sobre a cruz, que é escândalo para muitos. Nós não podemos deixar de falar sobre o sacrifício de Cristo. Quando ele diz, a hora é chegada, é a hora que eu vou sofrer. Sabe, irmão, é chegada a hora que nós seremos perseguidos. É chegada a hora que aumentará a nossa rejeição. Hoje, muitos que se dizem cristãos são bem aceitos em programas de televisão. Muitos são aplaudidos, até muitos seguidores. Há pastores que têm mais de quase 60 milhões de inscritos no seu canal no YouTube. Como se ouvia falar disso antigamente? Pessoas que têm um canhão de comunicação nas mãos. Isso não estou falando de um caso isolado, são inúmeros pastores, irmãos. A cada dia que se passa, o evangelho adocicado, ele está ganhando espaço em muitos corações, porque as pessoas estão acrescentando Deus à sua vida. Mas é chegada a hora, irmão, que Deus vai separar as ovelhas dos cabritos, as ovelhas dos lobos. Está chegando a hora que Deus vai dizer para aqueles que praticam a iniquidade: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É chegada a hora que Deus vai dizer para você que tem andado em santidade, para você que tem andado comprometido com Ele. É chegada a hora que Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que vos está preparado. Então suporte um pouco mais. Saiba que vai valer a pena passar a eternidade com Ele, porque hoje nós padecemos, somos envergonhados, rejeitados, somos rotulados como loucos, fanáticos, insanos. Mas um dia reinaremos com Ele. Algumas pessoas dizem para mim: você é tão inteligente, existe um leque de possibilidades, há tantas coisas que você poderia fazer na sua vida, você poderia ganhar tanto dinheiro. Mas um dia eu me deparei com uma palavra que diz: sábio é aquele que ganha almas. E eu comecei a me dedicar na pregação do evangelho, eu comecei a me debruçar sobre as Sagradas Escrituras, a me utilizar das mídias sociais para a propagação do evangelho, nas praças, nos becos e vielas da cidade. E muitas pessoas me rotulam como louco, como insensato, como irresponsável. Mas eu posso dizer, irmão, eu completei 35 anos. E se eu fechar os meus olhos hoje, eu sei que eu cumpri o meu dever aqui na terra. Eu sei que eu vou para o Pai receber a minha recompensa. Mas se porventura eu estivesse envolvido nas coisas desse mundo, deslumbrado com a glória, com o poder, com o dinheiro, com as riquezas, será que haveria a mesma certeza no meu coração? Tenho certeza que não. E aqui eu não estou pregando contra as conquistas materiais, porque você pode se utilizar de tudo aquilo que Deus te der para benefício do reino. O problema é quando você só vive para isso. Porque quando você chegar diante de Deus, você não vai poder colocar diante dele os carros que você tem, as mansões,
O dinheiro na sua conta bancária não tem como comprar um lugar lá no céu. O que vai importar para ele é o seu nome estar escrito no livro da vida. O que vai importar para ele é a vida piedosa que você viveu aqui na terra. É quanto você se dedicou na pregação do evangelho. Porque não se engane, irmão. A palavra do Senhor nos diz: eu estive preso e você não foi me visitar. Eu tive fome e você não me alimentou. Eu estive nu e você não me vestiu. Eu estava doente, você também não me visitou. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Tem crente que pensa que será salvo se não houver evidência da salvação. Irmão, se você é salvo, você se preocupa em pregar o evangelho para o seu vizinho. Se você é salvo, você se preocupa em pregar o evangelho para a sua família. Você se preocupa em pregar o evangelho nos presídios, nos hospitais, nos becos e vielas da cidade. Essa é uma evidência que você é salvo. Se não há em você essa necessidade, esse desejo ardente de anunciar as boas novas, eu posso lhe dizer, você precisa rever os seus conceitos. Porque muitos vão ficar fora do céu, irmão. Porque só pensaram em si mesmo. Eu conheço a verdade, eu já sei o caminho. Quando chegar a hora, eu estou pronto. Eu sei que eu vou morar com ele. Não, irmãos. Você precisa entender que você tem uma missão a cumprir aqui nessa terra. Uma dona de casa, ela sabe que precisa lavar os pratos, varrer a casa, lavar a roupa, preparar a comida. E um cristão, ele sabe que tem por obrigação ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Semana passada, a irmã Nilza estava sentada ali na frente de casa, comendo a sua pipoca com leite condensado. E ela estava confortavelmente. Eu vi ela tão feliz, descansando ali. Eu disse: irmã Nilza, nós precisamos da senhora. Imediatamente, meu pai tinha acabado de chegar do trabalho e disse: não incomoda não, irmã Nilza, não. Tem as outras irmãs. Eu disse: mas nós precisamos dela. Porque Jesus hoje precisa dela. E ela se dispôs, trocou de roupa, se preparou e foi com essa comitiva abençoada para a Praça dos Três Poderes anunciar as boas novas. E quando estávamos voltando, ela disse: pastor, eu passei o dia limpando a casa. Aquele momento que o Senhor me viu ali descansando, é porque eu já estava muito cansada. Mas quando chegou o chamado para cumprir a missão, de imediato eu me prontifiquei. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Deus conhece, irmão, o seu comprometimento. Deus sabe o que há no seu coração. E quando chegar a hora, a Bíblia diz que Ele trará consigo a recompensa para aqueles que lhe serviram com sinceridade. Sabe, irmãos, sábado nós estaremos ali na Praça do Chafariz. Cancele qualquer compromisso que você tenha. É o mínimo que nós podemos fazer. Quinta-feira nós estaremos na Praça do Boa Vista. Cancele todos os seus compromissos. Esteja conosco ali naquela praça. Quarta-feira nós estaremos aqui. É uma hora e meia de culto. Que você pode buscar ao Senhor, clamar a Deus. Não falte. Sabe, irmão? É chegada a hora e nós precisamos nos aproximar mais de Deus. É chegada a hora, nós precisamos ser gratos a Ele por tudo que Ele nos fez. É chegada a hora, nós precisamos entender que quem é santo deve se santificar mais. Porque os impuros, os imundos estão se sujando. Cada dia que se passa, o mundo se torna mais promíscuo, profano, iníquo. Mas aqueles que andam no caminho do Senhor andam em justiça, em retidão, em integridade. Então convido você a se colocar de pé. Nós iremos fazer uma oração e nessa oração você vai dizer: Senhor, eu sei que ainda estou muito longe. Ô irmão, eu ministro essa palavra lembrando dos dias em que o meu coração se entristecia porque eu não tinha a certeza da salvação. E quantas vezes eu fui dormir, eu dizia: Senhor, não volta hoje não, porque se o Senhor voltar, eu não vou subir. Irmão, porque quando você tem a certeza da salvação, você dorme tranquilo, você sabe que se Jesus voltar durante a noite, você sobe. Quando você tem certeza da sua salvação, você passa o dia tranquilo, porque você sabe que se tudo der errado, se Jesus voltar, você vai subir, você tem um lugar preparado ao lado dele. Mas sabe, irmão, a vida mais infeliz e mais frustrante e mais angustiada
É a vida daquela pessoa que não tem a certeza da salvação. Porque quando chegar a hora, e a Bíblia diz que ele vem como um ladrão avisa quando vem para a tua casa, irmão. Ele vem como um ladrão. Em um abrir e fechar de olhos. Ele virá, irmãos, em um piscar de olhos. É rápido, é fração de segundos, milésimos. Eu pensava quando eu era pequeno, quando ele vier e minha mãe subir, eu me arrependo. Eu pego na barra da saia dela e subo também. Mas não, irmão, não dá tempo. Irmão, não dá tempo. Então, se a hora chegar hoje, irmão, que a sua vida esteja no altar, para que você suba, esteja juntamente com ele. Amém? Deus, mediante a tua palavra, glorifica o teu nome através das nossas vidas. Eu sei que é chegada a tua hora, ó Pai. Muitas são as nossas aflições, as nossas angústias, as tristezas que transpassam a nossa alma, o desânimo, ó Pai. A depressão que tem tomado conta de muitos corações. Mas eu peço a Ti, Pai, nos dê esperança, nos dê força para continuarmos sobrevivendo, ó Pai, porque é chegada a Tua hora. Olha, Pai, é chegado o momento em que o Senhor vai glorificar o Teu nome através de nossas vidas. Os nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. Receberemos das Tuas mãos uma coroa de justiça incorruptível, ó Pai. Eu peço a Ti, aonde houver alguém, Pai, cambaleando, pensando em desistir, olha, sem forças para continuar, renova nesta noite, ó Pai. Eu clamo a Ti tão somente mediante a Tua palavra. Jesus sabia tudo que estava preparado para ele, ó Pai. Ele sabia que seria açoitado, que colocariam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele sabia que seria pendurado no madeiro, mas estava ele ali, indo como ovelha muda ao matador. Nós sabemos o que acontecerá. Nós sabemos que é chegada a hora, ó Pai, que a perseguição, que a rejeição, Senhor, que as calúnias só aumentarão. Cada dia que se passa, aumentará a perseguição, a aflição, o sofrimento. Mas eu peço a Ti, ó Pai, que assim como a Tua graça bastou na vida do apóstolo Paulo, que ela também venha bastar em nossa vida. Que ela seja mais do que suficiente, que ela seja o combustível que nós precisamos para continuar te adorando na beleza da tua santidade. É o que eu te peço, Pai, quando a trombeta soar, que a tua igreja esteja de pé, irrepreensível, para entrar nas mansões celestiais, em nome de Jesus.